apresentar o nosso próximo tema. Quem está na live já está vendo a presença aqui da Margot Virginia de Souza, que é a titular do nosso cartório de registro civil do Tupanciretã. E com essa responsabilidade, ela tem a preocupação de trazer até você algumas informações sobre algumas novas, não seriam novos serviços, mas algumas modificações ou aprimoramentos nos serviços que esses institutos prestam à comunidade aqui na nossa comunidade do Tupanciretã. E também em todo o país, como todo o estado, todo o país. A Margot nos visita e nos dá a oportunidade de ampliarmos então essas informações. Em primeiro lugar, obrigado pela visita. Bom dia, Margot. Como é que está, amiga? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui e levar numa sexta-feira com um sol maravilhoso. Tomara que o calor não seja tão intenso como em outros dias, mas o tema é realmente denso porém importante, né? A comunidade precisa ter em seu conhecimento diário também todas as demandas que ela pode levar aos cartórios e aí economizar o seu tempo nos embates, né, jurisdicionais. Então, eu sempre digo assim, uma máxima que vem lá dos nossos ancestrais. Os extrajudiciais são a prevenção dos conflitos. O judiciário é a solução. O judiciário deve resolver os conflitos. Mas no extrajudicial, no ambiente do extrajudicial, nós podemos preveni-los com a segurança jurídica que todos os cartórios imprimem às nossas relações pessoais e negociais. Claro, o pessoal tem aquela ideia de que cartório é chato. Pode ser, dependendo de quem vai atender a pessoa. Mas como é bom quando tu sai de um ambiente desse, com a segurança de que tu fez um negócio que está amparado pela segurança jurídica que o cartório dá. Perfeito. E nós temos algumas inovações, porque nós já não entalhamos mais escrituras, as máquinas de datilografia estão lá nas prateleiras, como em exposição de museus. Então, nós estamos nos modernizando de forma que o cidadão que precisa dos serviços dos cartórios precisem ir menos fisicamente ao balcão e ter esse acesso via internet. Então, a modernização chegou aos cartórios, eu represento assim entidades estaduais, né? Eu sou da direção da Noreg RS e do Instituto de Títulos e Documentos, e ali nós promovemos justamente essa modernização que inicialmente impacta negativamente. Para nós, assim, conservadores, é sempre muito difícil, né? Tu sabe que o telefone serve para acessar o Facebook, falar mal de alguém, reclamar de outro, o Instagram para botar fotos bonitas, mas tu não sabe que esses smartphones te dão acesso a recursos muito interessantes e os cartórios se alinharam a isso. E nós estamos cada vez mais em âmbito de união, nos integrando a isso. O que acontece? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Supremo, o nosso TJ, voltados para essa possibilidade de usar os cartórios como uma forma de também diminuir as demandas, né, e dar atenção àquilo que deve ser dado. Eles nos impõem algumas novas atribuições, né, e nós estamos fazendo isso com o smartphone. O smartphone e muito empenho. Não é fácil, né, a gente conversar com pessoas que eventualmente têm uma rotina assim de décadas, né? Eu estou há quase 30 anos no cartório, que são 25 anos. Então são muitos anos assim para nós nos envolvermos com essas modernizações e cada vez mais nós estamos nos aprimorando. Mas também tem outro lado, eu sempre digo entre os colegas, ou nós nos reinventamos, ou as tecnologias vão nos substituir. Vão passar para a gente, é verdade. Margot, eu vou fazer um rápido intervalo comercial para nós atualizarmos a nossa grade e aí você explicar um pouco mais dessas novidades que tem aí. Não seriam não seriam um serviço novo, mas algumas mudanças. Por exemplo, o protesto, uma coisa que você já tem há muito tempo, né? Mas tem algumas inovações, tem algumas questões sobre compliance, que é uma forma de... É um processo que faz com que as entidades, pessoas ou empresas
cumpram a legislação, façam as regras, né? Vão de acordo com aquilo que está estabelecido pelo órgão regulador ou pela legislação do país, do local, enfim, na sua ação. Vocês também estão voltados para isso também. Tem outros aspectos assim que você gostaria de ressaltar. A gente vai a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno em nome de Rede Farmácia São João, que convida você para aproveitar as promoções bombásticas da nova loja lá na Rio Branco, onde você tem um desodorante Rexona Aerosol por R$ 7,99. Delta Sul, ofertas que são um refresco para esse calor. Você tem lá uma lavadora de alta pressão Electrolux por apenas R$ 42,90 mensais no carnê na Delta Sul. E Teseus 30, esse produto que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência. Um rápido intervalo, eu já retorno. Já com a Margot Virginia de Souza, nosso titular aqui do cartório de registro civil do Tupã-Siretã, comentando sobre algumas modificações, algumas modernizações que os cartórios estão ofertando a nós, consumidores, a nós, usuários do sistema, né? Dentre elas a possibilidade de você, através de um smartphone, ter acesso a muitos serviços, e algumas inovações que ela só pontuou, mas não aprofundou, e agora para nos dar mais detalhes. Margot, o protesto, a cobrança de uma dívida, né, é um serviço que vocês já fazem, é um serviço utilizado, é um serviço que a sociedade confia, mas que vocês agora têm algumas inovações. O que ele mudou, o protesto? Foi criado no país o SEMPROT, que é a Central de Protestos. E houve algumas mudanças, entre elas, a principal, a postergação dos emolumentos. Isso para o credor. Então, de que forma funciona isso? O credor tem um título a ser protestado, ele leva ao cartório e não tem ônus nenhum, ele não vai pagar emolumentos se o título vier a ser protestado. Se ele retirar antes, é outra coisa, se ele retirar no tríduo legal. Mas o importante, a informação principal nesse sentido, é a de que o protesto não tem mais custos para o credor, né? Ele terá para o devedor, que foi protestado, quando ele for cancelar. Eu sempre falo assim, o protesto tem duas pontas. Ele tem uma função social, porque nós temos prazos de atacado e temos prazos de varejo. Então, o comerciante, ou algumas pessoas que atuam na área empresarial, elas têm um prazo do seu fornecedor, em geral 15, 30, 45 dias. E quando ela vai vender, ela vende por um prazo diferente. Então, o que acontece? Nem sempre ela está capitalizada, ou seja, nem sempre o comerciante, o empresário, tem dinheiro para pagar aquele título que venceu hoje. Ele vai ter mais 3 dias para então se capitalizar quando o cliente dele vier pagar o título. Então, eu acho assim, é a função social do protesto, dar ao devedor dias a mais para pagar um título que já venceu e que eventualmente ele não tem dinheiro. Na outra ponta, tem a garantia de que, de uma forma ou de outra, ele poderá receber esses valores, porque o protesto ele cria um entrave cadastral para quem deixa de pagar os seus títulos, e essa pessoa fica com uma restrição durante alguns anos, né? Então, como a lei muda, hoje são 5 anos, ela vai ficar com essa restrição. Mas não tem custo nenhum para o credor, e o devedor, de sua parte, ele vai ter mais algum tempo, um dia ele vai pagar aquele título e ele virá o protesto. O que nós temos observado aqui no cartório? Hoje em dia nós protestamos quaisquer títulos lícitos de dívidas, né? Eu não vou adentrar nisso aí porque não há necessidade, Claro. Mas basicamente é isso, quer dizer, qualquer título negócio da legal pessoa que está sendo feito. tem liquidez, tem certeza, tem, enfim, licitude, pode ser protestado, né? As CDAs, títulos públicos, né, de dívida pública, também podem ser. Nós recebemos títulos do tribunal, nós recebemos da Receita Federal, do INSS, do IPVA, enfim, do Estado, do município, todas as esferas nós recebemos títulos. As CDAs, que são o maior aporte de títulos no cartório, elas eventualmente, a pessoa não paga, o título é protestado, ela vai na prefeitura ou na Receita, negocia, a prefeitura e a Receita online autorizam o cancelamento. Temos notado que as pessoas não se dão conta de que depois que elas parcelaram essas dívidas públicas e fiscais, né, elas devem retornar ao cartório porque já tem no cartório autorização para cancelar o protesto. Então, é muito interessante que elas vão pagar aquela taxa que nós chamamos de emolumentos, mas vão retirar aquela restrição.
Mas ela precisa ir lá. Não basta ela ter acertado, negociado, ter tudo deixado. Na realidade, ela não precisa, porque ela nos autorizando, a pessoa, eu posso mandar o boleto dos emolumentos para ela via WhatsApp e ela pagando aquilo automaticamente o protesto sai. Então, não precisa nem ir mais ao cartório. Perfeito. Né? Mas ela tem que quitar esse valor, tem que pagar esse valor. Os emolumentos precisam ser quitados. Há muitos títulos lá nessa condição, e eu até chamo a atenção das pessoas que eventualmente receberam intimações nossas sobre PTU, enfim, dívidas públicas, tributos, que elas nos liguem no cartório, eu dei uma chegada lá e a gente elucida todas essas questões. Isso é tudo muito fácil e indolor. Bom, vocês também estão agora, pelo CNJ, participando de uma compliance, ou seja, vocês estão tendo a responsabilidade de conferir se as atividades que passam pelos serviços de vocês estão cumprindo as regras, as normas, as legislações pertinentes a cada segmento. Exato. Nós estamos agora, o CNJ publicou o provimento 88, e isso impõe aos cartórios todos, notas e registros, né? O controle, nós vamos monitorar aquele tipo de operação que possa ter como um pressuposto básico lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, que são duas figuras que aí tu tem que entrar lá no Basileia, que é bem complexo e é bem tênue a diferença. Mas os cartórios serão mais um mecanismo desse controle. Né? Isso, para nós, é complexo. Nós estamos passando por vários cursos, né, Miguel? E as comunidades deverão entender, porque esse momento inicial é um momento de ajuste, mas com todos os cursos que nós deveremos fazer, nós estaremos fazendo essa análise. Né? Isso poderá não emperrar, mas nós vamos ter que nos acomodar, tanto a parte de cá quanto os usuários, né, dos nossos serviços, numa acomodação e numa atenção, né, maior, porque a gente, o Brasil, ele é muito peculiar, né? O Brasil inteiro, assim, brasileiro, ele é muito estranho quando ele firma negócio. Ele sempre acha que a ponta do bigode, que já foi cortada há muito tempo, é o que vale. É o que vale. Não é bem assim. O Estado precisa ter um mínimo de controle. E a burocracia, ela não é sempre aquela coisa chata, né? A burocracia ruim é aquela que retarda a tua aposentadoria, o teu acesso aos recursos públicos, enfim, aquela que te impede de criar uma empresa e já sair trabalhando com essa empresa, porque tem que vir todos os órgãos do Estado. Então, ali existe, quando não é um controle necessário e de segurança, ali existe o emperramento da máquina de produção. Né? Os cartórios fogem dessa regra. Nós temos imposições, temos regras, as pessoas precisam entender. Quando o registro de imóveis impõe algum regramento, ele está protegendo o teu patrimônio, porque daqui a pouco alguém pegou uma cerca, e veio 1 metro para cá na tua área. Amanhã ele avança 2 metros, enfim. O que te garante que tu perdeu 5 metros? A matrícula do teu imóvel. É importante. Né? É importante, a atividade é importante, ela é preventiva, as exigências são necessárias, algumas são impostas pelos órgãos públicos para nós, então não somos nós, não é o cartório, Como é que vai operacionalizar isso? Digamos lá que você, nessa questão, você falou assim, lavagem de dinheiro ou terrorismo, são os dois focos. Digamos que há uma possibilidade, você verifica que talvez aquilo ali possa dar um indício de uma lavagem de dinheiro. Como é que vai funcionar? Nós teremos que passar as informações para a unidade, o Anticoaf, Unidade de Inteligência Financeira. Inteligência Financeira. Nós teremos contato direto com eles. Perfeito. Os cartórios estarão... É mais ou menos como acontece no banco. Quando há uma movimentação suspeita, que o banco identifica que pode ter alguma suspeita, ele direciona a unidade de o CNJ, através dos cartórios, resolveu então se alinhar a esse controle, que é necessário para nós. O foco é lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Que são duas figuras assim muito próximas, mas diferentes. Né? A lavagem de dinheiro, a origem do dinheiro é ilícita. O financiamento ao terrorismo, nem sempre a origem do dinheiro é ilícita. Mas o destino dele, sim. O destino é ilícito. Perfeito.
Margot, um outro tema que você também comentou, e é importante, porque nós estamos num ano político, num ano eleitoral, de processo municipal, e você estava comentando conosco no intervalo que é uma nova legislação, agora é nova, porque é de setembro do ano passado, que estabelece mais uma necessidade, ou um registro que é necessário para os partidos políticos fazerem na sua entidade. Exatamente. Esse ano de eleição, eu alerto a todas as pessoas envolvidas com diretórios políticos sobre isso aí. Essa lei nova, a 13.831, era de setembro desse ano. Ela alterou a lei 9.065. Os diretórios deverão, eles já registram, né, atas de eleição de diretoria, livros contábeis, enfim. Até então, nós registrávamos isso em títulos de documentos. A partir de setembro do ano passado, toda vez que nós recebermos essas atas, nós temos que registrar em pessoa jurídica. Porém, para registrar em pessoas jurídicas, nós temos que ter o diretório registrado. Não temos. Em Tupanciretã, eu acho que só tem um partido, se tiver, eu não sei se não é Jari. Jari tem três partidos, né? Parece que tem a cidade lá. Então, eles já estão se movimentando. Os nossos aqui, eu não vi movimentação ainda. O diretório tem que estar registrado em pessoa jurídica, sob pena de eu não poder fazer outros registros de interesse dos políticos, dos candidatos, enfim. Então, é muito importante, porque como é um ano eleitoral... Perfeito, vai ter várias documentações que vão precisar passar pelo processo. Exatamente. E o judiciário vai fazer essas exigências, porque o judiciário está alinhado. Nós acabamos de redigir a nossa consolidação notarial e registral, da qual eu fiz parte das comissões e participei diretamente na elaboração dos dispositivos relacionados aos diretórios. Não é uma coisa que eu não deixaria para a última hora. Claro. Né? Porque é complexo, tem que reunir alguns documentos que devem ser captados lá do Tribunal Superior, né, do TSE e do TRE. Nós sabemos que há uma instabilidade, sempre eu sei, porque eu acesso quase todo dia esses sites assim para obter certidões, e há uma instabilidade operacional que às vezes te retarda. 2, 3 dias. Exatamente. O nosso cartório eleitoral, que está vinculado ao judiciário, ele não precisa mais, ele não deve mais fornecer certidões para os partidos ou para os eleitores, a não ser aquilo que compete à capacidade eletiva e de eleger, né? Mas essas certidões, a orientação é de que elas sejam retiradas no site do TSE, quando se tratar de eleitores e de partidos. Então, o que os partidos, os diretórios precisam? Eles precisam nos trazer a ata os estatutos do partido, que devem estar registrados lá no Tribunal Superior. Eles precisam nos trazer as certidões de filiação partidária de cada um dos componentes da direção do diretório municipal. Ata de fundação, e aí eu vou poder averbar as atas e livros fiscais que eles tenham para fazer. A minha preocupação... Tem que haver. Isso não é uma possibilidade que os partidos têm. Isso é uma imposição. É um diretório, está funcionando no município, tem que ter registro. Né? Está na nova lei, na alteração da 9.065, e está na nossa consolidação, que entra em vigor agora dia 3 de março. Então, eu fico muito preocupada, porque chega lá assim, a gente atende, né? E eu fico angustiada quando as pessoas precisam de alguma coisa, eu não posso fazer. Então, por favor, aí eu já vou fazer um apelo. Antecipe-se, porque é muito mais fácil de compor a situação quando ela já está em andamento e até chegarem as demandas, eu tenho como resolver tudo isso para as pessoas. Mas não haverá aquele, deixa para depois. Não vai acontecer. Tá ótimo. Margot, obrigado pela visita, parabéns pelo trabalho seu, da sua categoria. Ela é fundamental para que nós tenhamos, para que as pessoas possam ter segurança, né, jurídica, que o Estado possa dar essa segurança também. Enfim, a gente já falou aqui com a Margot de várias outras coisas, por exemplo, a importância do casamento, dessa relação ser formalizada. Enfim, tem vários aspectos que você tem ali nesse cartório de Tupanciretã e no país como um todo, e que a Margot, preocupada em que você possa usufruir dessas novidades ou dessas novas formas ou cumprir as novas legislações,
nos visitou aqui na manhã de hoje e nos trouxe essas informações. Com a certeza que a gente vai tê-la em outras oportunidades. Eu deixo o microfone à sua disposição, Margot, para suas despedidas no dia de hoje. Estou esperando ver aqui em breve, num outro momento. Exato. Falando sobre música, né? Coisa que eu gosto. Tomara. Mas, assim, eu gostaria primeiro de te agradecer, Miguel, e te dar os parabéns, porque nos receber aqui para esse assunto, que não é o assunto mais empolgante, né? Mas é importante e isso denota também a participação da rádio nessas demandas sociais, né? E, enfim, isso tudo é importante para nós e eu agradeço. Eu queria dizer às pessoas que nós temos à nossa disposição vários portais, várias centrais. Atualmente nós temos a Central de Registro de Imóveis. Se tu quiser saber como está o teu imóvel, a matrícula, tu não precisa ir até o cartório, tu acessa a Central de Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul e faz todo o teu negócio através desse portal, pagando taxas. Isso é excelente. Nós temos a central do IRTD-PJ, que é Registro de Títulos e Documentos. Se tu quiseres mandar uma notificação para o Chuí, tu não precisa vir ao cartório, tu pode fazer direto no portal. Eu sempre gosto quando vão aqui no cartório, claro. Mas se é para lá, não há necessidade, pode ser feito. Nós temos a Central de Registro Civil, enfim, há diversos portais em operação e nós temos também o cartório digital, que afeta aos notários tabelionados. Então, todos esses recursos estão à disposição da comunidade e, fora isso, aquelas informações que nós podemos dar no birô do cartório e estamos à disposição para o que for necessário. Muito obrigada. Margot Virginia de Souza nos deu a oportunidade de ouvi-la na manhã de hoje, trazendo várias informações de relevância para você e para todos nós. Eu vou